Existe um segredo que a maioria das pessoas nunca descobre, mas que pode transformar completamente como os outros te veem e te tratam. Você já percebeu como algumas pessoas conseguem falar menos e ainda assim comandar qualquer conversa? Enquanto a maioria das pessoas fala demais para tentar impressionar, existe um grupo seleto que descobriu algo que Maquiavel descreveu há mais de 500 anos. O verdadeiro poder não vem do que você diz, mas do que você escolhe não dizer. Em realidade é brutal e poucos têm coragem de admitir. A maioria das pessoas literalmente se sabota conversando demais. Elas acreditam que precisa explicar tudo, justificar cada decisão, preencher cada silêncio desconfortável. E é exatamente isso que as torna previsíveis, manipuláveis e, no final das contas, desrespeitadas. Marco Aurélio, o imperador filósofo que governou o maior império da história, aconselhou: não perca mais tempo discutindo como deve ser um homem bom. Seja um. Ele entendeu algo fundamental que poucos compreendem hoje. Explicações são para os fracos. Ações silenciosas são para os poderosos. Mas aqui está o que ninguém te conta sobre o verdadeiro poder social. Existe uma diferença abismal entre ficar em silêncio por timidez e usar o silêncio como arma estratégica. Uma pessoa tímida fica quieta porque tem medo. Uma pessoa estratégica fica quieta porque sabe que cada palavra tem um preço e ela escolhe pagar apenas quando vale a pena. Uma pessoa tímida fica quieta porque tem medo. Pense nas pessoas que você realmente respeita na sua vida. Quantas delas são tagarelas? Quantas delas ficam se explicando o tempo todo? A resposta provavelmente é nenhuma. As pessoas que comandam respeito são aquelas que falam pouco. Mas quando falam, todo mundo para escutar. E ao final deste vídeo, você vai descobrir exatamente como se tornar uma dessas pessoas. Isso não é coincidência. É uma lei psicológica que a maioria das pessoas desconhece completamente. Você já observou como funciona um jogo de pôquer? Quando você fala demais, você entrega seu poder. É literalmente como jogar com as cartas viradas para cima. Você mostra suas inseguranças, revela seus pontos fracos, dá munição para que outros te manipulem. O silêncio é sua melhor jogada. Maquiavel observou isso nas cortes cheias de bajuladores e traidores. Ele percebeu uma verdade brutal. Os verdadeiros manipuladores nunca eram os que falavam mais alto ou mais frequentemente. Eram os predadores silenciosos, aqueles que observavam, calculavam e atacavam apenas quando tinham certeza de que suas palavras teriam o máximo impacto. Imagine se você pudesse ter esse mesmo controle sobre qualquer situação social. E aqui está a primeira frase devastadora que você precisa dominar. Interessante. Uma palavra. Apenas uma. Mas quando usada no momento certo, ela pode desarmar completamente qualquer tentativa de manipulação. Imagine a cena. Alguém está tentando te pressionar, falando rapidamente, jogando argumentos em cima de você, esperando que você reaja emocionalmente ou se justifique. A pessoa comum vai começar a se defender, explicar, argumentar de volta. Mas você apenas olha nos olhos dela e diz: interessante. O que acontece na mente da outra pessoa é devastador. Ela esperava uma reação previsível, raiva, justificativa, defensividade. Mas você deu algo completamente inesperado, calma controlada. É como se você fosse um enigma que ela não consegue decifrar. Ela não sabe se você concordou, discordou ou se está jogando um jogo em um nível que ela não entende. E aqui está a psicologia por trás disso. Essa incerteza é o seu poder. Porque quando as pessoas não conseguem te ler, elas automaticamente te respeitam mais. É psicologia básica. Nós tememos e respeitamos o que não conseguimos controlar ou prever. A segunda frase é ainda mais poderosa. Pode ser. Duas palavras que podem destruir qualquer tentativa de criar conflito ou drama. Alguém te acusa de algo? Pode ser. Alguém tenta te provocar? Pode ser. Alguém quer que você se justifique? Pode ser.
Por que essa frase é tão poderosa? Porque ela não nega nem confirma nada. É como um espelho que reflete a confusão de volta para o atacante. Ela simplesmente existe no espaço da ambiguidade. E é nesse espaço nebuloso que você tem total controle. A outra pessoa fica perdida, sem saber como continuar o ataque, porque você não deu a ela o combustível emocional que ela precisava para continuar queimando. Marcos Aurelius praticava isso diariamente. Quando os senadores tentavam provocá-lo ou criar drama político, ele respondia com uma serenidade desconcertante. Não porque era passivo, mas porque entendeu que reagir emocionalmente era entregar o controle para o provocador. Agora, aqui está onde a coisa fica realmente interessante. A terceira frase que separa os amadores dos mestres. Como assim? Essa pergunta aparentemente simples é, na verdade, uma armadilha psicológica perfeita. Quando alguém faz uma afirmação forte, uma acusação ou tenta te manipular, em vez de se defender ou atacar de volta, você simplesmente pergunta: como assim? O que você está fazendo é forçando a pessoa a explicar e defender a posição dela, enquanto você mantém a posição de investigador curioso. É puro jiu-jitsu mental. Você pega a energia do ataque e redireciona de volta para o atacante. Observe como a dinâmica se inverte completamente. Ele que precisa se explicar, se justificar, provar o ponto dele. Enquanto isso, você está coletando informações valiosas, entendendo as motivações dele e mantendo o controle total da situação. O caçador virou presa. A beleza dessa estratégia é que ela funciona em qualquer contexto. No trabalho, quando um colega tenta te sabotar. Em relacionamentos, quando alguém tenta criar drama desnecessário. Em negociações, quando alguém tenta te pressionar. Como assim? Funciona porque força a transparência em um mundo cheio de manipulação sutil. Maquiavel escreveu que é melhor ser temido do que amado, se você não puder ter os dois. Mas ele não estava falando sobre ser um tirano. Ele estava falando sobre ser respeitado. E o respeito nasce da imprevisibilidade controlada. Quando você domina essas três frases, interessante, pode ser, como assim? Você se transforma em algo que as pessoas não esperavam encontrar. Um adversário imprevisível. As pessoas não conseguem mais te categorizar como alguém fácil de manipular ou controlar. Elas começam a te tratar com mais cautela, mais respeito, mais consideração. É estratégia, não ataque. Mas aqui está o que ninguém te diz sobre esse poder. Ele vem com uma responsabilidade. Quando você para de ser reativo e se torna estratégico, você automaticamente sobe de nível na hierarquia social. As pessoas começam a te ver como alguém que tem controle sobre si mesmo, e isso é ameaçador para quem está acostumado a manipular outros. Isso nos leva a algo que ninguém te prepara. Quando você muda, o mundo ao seu redor reage de formas inesperadas. Você vai notar três tipos de reação. Algumas pessoas vão te respeitar mais instantaneamente. Outras vão ficar frustradas porque perderam o controle que tinham sobre você. E as mais desesperadas vão escalar a provocação, tentando quebrar sua nova compostura como um animal ferido tentando morder. É aqui que a quarta frase entra em ação. Entendi. Essa é a frase que fecha qualquer tentativa de escalada. Quando alguém está claramente tentando te tirar do sério, aumentando o tom, fazendo acusações mais pesadas, sendo mais agressivo, você simplesmente diz, entendi. Não é entendi com sarcasmo. Não é entendi com raiva. É entendi com a mesma energia de alguém que acabou de ouvir a previsão do tempo. Neutro, factual, não emocional. Essa neutralidade é devastadora para quem está tentando criar drama, porque drama é como uma dança. Precisa de dois participantes. Quando você se recusa a participar, o drama morre na hora. É como cortar o oxigênio de um incêndio. A pessoa fica gritando sozinha, parecendo completamente desequilibrada, enquanto você parece o único adulto na sala. Marcos Aurelius enfrentou rebeliões, traições, ataques políticos, mas ele nunca perdeu a compostura.
Não porque era fraco ou passivo, mas porque entendeu que manter o controle emocional era sua maior arma. Quando você está no controle de si mesmo, você automaticamente está no controle da situação. E aqui chegamos à quinta frase, que é talvez a mais poderosa de todas. Vou pensar sobre isso. Essa frase é genial, porque compra tempo, demonstra que você não é impulsivo e coloca você na posição de alguém que toma decisões calculadas. Pense na realidade que vivemos. Um mundo onde todo mundo reage instantaneamente, onde as pessoas respondem mensagens em segundos e tomam decisões puramente emocionais. Nesse contexto, dizer "vou pensar sobre isso" é quase revolucionário. Você está declarando que sua mente não está à venda para qualquer argumento persuasivo ou pressão emocional. É como ser o único carro com freios numa estrada cheia de descontrolados. Mas agora você vai descobrir algo que poucos suspeitam. O poder real dessas frases não vem de usá-las ocasionalmente como truques isolados. Vem de incorporá-las como parte de quem você é. Quando interessante, pode ser, como assim? Entendi, e vou pensar sobre isso, se tornam suas respostas automáticas. Você se transforma em alguém fundamentalmente diferente. É como trocar seu sistema operacional mental. Você deixa de ser reativo e se torna estratégico. Deixa de ser previsível e se torna intrigante. Deixa de ser manipulável e se torna respeitado. Maquiavel observou que o poder real não está nas ações dramáticas, mas na capacidade de manter a compostura quando todos ao seu redor estão perdendo a sua. É essa compostura que cria autoridade natural, que faz as pessoas te procurarem para conselhos, que te coloca automaticamente em posições de liderança. Mas o verdadeiro poder vem quando você combina essas frases com algo ainda mais devastador. Agora que você domina essas 5 frases fundamentais, vamos ao que realmente importa: como transformar esse conhecimento em poder absoluto sobre sua realidade social. Porque até aqui você aprendeu a teoria, mas Maquiavel advertiu: entre a ideia e a execução há um abismo que separa os sonhadores dos dominadores. E é exatamente nesse abismo onde a maioria das pessoas se perde, sabendo o que deveria fazer, mas falhando na implementação estratégica. Agora, chegamos à quarta regra, onde tudo se intensifica. A presença controlada é uma arma de manipulação em massa. Você já observou pessoas que entram numa sala e, sem dizer uma palavra, toda a atenção se volta para elas? Não é carisma natural, não é sorte ou genética. É arquitetura comportamental deliberada, uma construção estratégica que você pode aprender. Marco Aurélio observou: você tem poder sobre sua mente, não sobre eventos externos. Realize isso e você encontrará força. Mas o que ele não disse explicitamente é que controlar sua mente significa controlar como os outros percebem sua mente. A presença controlada funciona como uma fortaleza com 3 camadas de defesa. Primeira camada: o silêncio calculado. Quando você fala menos, cada palavra vira ouro. As pessoas começam a se questionar: o que eles estão pensando? Essa incerteza é poder puro. O cérebro humano odeia o vazio informacional e vai preenchê-lo com projeções que quase sempre favorecem quem controla a narrativa. Segunda camada: a economia gestual. Pense em movimentos como moeda. Cada gesto desnecessário é dinheiro jogado fora. Movimentos involuntários gritam insegurança interna. Quando você elimina esses vazamentos, projeta controle absoluto sobre si mesmo. E quem controla a si mesmo pode controlar qualquer situação. Terceira camada: a disponibilidade estratégica. Você não é um delivery 24 horas. Não responde imediatamente. Não se explica sem necessidade. Disponibilidade constante é percebida como carência. Carência é percebida como fraqueza. Fraqueza é desprezada. Agora, observe como isso se manifesta na prática. Quando alguém tenta provocá-lo, sua primeira reação instintiva é defender-se ou explicar-se. Isso é exatamente o que eles esperam. É previsível. E previsibilidade é vulnerabilidade.
A estratégia maquiavélica é diferente. Você responde com silêncio estratégico, seguido de uma pergunta que desloca o foco. Interessante. Por que isso é importante para você? Observe a inversão. Agora eles precisam justificar a provocação. O poder mudou de mãos como num passe de mágica. Mas aqui está o que ninguém ensina. A quinta regra é sobre escalação social sem engajamento emocional. Maquiavel percebeu isso observando cortes cheias de bajuladores e traidores. Quem reage emocionalmente perde a guerra antes mesmo da primeira batalha. Para entender como isso funciona na prática, pense na escalação social como uma escada de 3 degraus. Primeiro nível. Você mantém distância emocional, mas aumenta consequências sociais. Se alguém te desrespeita publicamente, não há discussão. Você simplesmente redesenha os limites da relação, sem drama, sem justificativas. Ação silenciosa. Segundo nível, você transforma o ambiente social em seu aliado. Não é você contra eles. É a própria estrutura social penalizando comportamentos inadequados. Você não pune diretamente. Apenas permite que as consequências naturais se manifestem. Terceiro nível, você se torna um paradoxo vivo, previsível na imprevisibilidade. Eles sabem que haverá consequências, mas vivem na incerteza sobre quais, quando ou como. Essa ambiguidade é sua vantagem estratégica permanente. E aqui chegamos ao ponto crucial que diferencia mestres de aprendizes. A sexta regra trata do desaparecimento estratégico como movimento de poder supremo. Sun Tzu disse: a suprema excelência é subjugar o exército inimigo sem lutar. No contexto social moderno, isso significa que, às vezes, o movimento mais poderoso é simplesmente não estar presente. Quando você desaparece estrategicamente, é como remover uma peça fundamental de um quebra-cabeça. Várias coisas acontecem simultaneamente. Primeiro, as pessoas percebem o vazio que você deixou. Segundo, começam a questionar por que você não está lá. Terceiro, começam a valorizar sua presença porque agora ela se tornou escassa. É a economia básica aplicada às relações humanas. Escassez cria valor. Valor cria respeito. Respeito cria poder. Mas atenção, desaparecimento estratégico não é birra emocional. É retirada calculada para reposicionamento. Você não desaparece porque está magoado. Você desaparece porque identificou que sua presença constante estava sendo desvalorizada e precisa recalibrar a dinâmica. O desaparecimento funciona como um ritmo viciante, presença intensa, retirada súbita, retorno controlado. Esse padrão cria adicção psicológica. Pense nisso. As pessoas começam a antecipar seus movimentos como quem espera o próximo episódio de uma série. Seus momentos de disponibilidade se tornam eventos especiais, não obrigações rotineiras. Marco Aurélio aconselhou: confine-se ao presente. Mas no contexto estratégico, isso significa controle sua presença no presente para moldar percepções futuras. E agora, a sétima e última regra, que é a síntese de tudo. Você se torna inesquecível quando domina a arte de ser lembrado pelos motivos certos. As pessoas se lembram de quem as fez sentir algo significativo. Mas aqui está o segredo. Você não quer ser lembrado por drama ou conflito. Você quer ser lembrado por presença marcante, silêncio poderoso e movimento estratégico. Maquiavel escreveu: é melhor ser temido do que amado, se você tiver que escolher um. Mas a evolução dessa filosofia é melhor ser respeitado do que temido, se você puder escolher. E respeito vem de competência demonstrada, não de intimidação explícita. Quando você combina todas essas regras, o silêncio estratégico, o controle emocional, a presença calculada, a escalação social sem envolvimento pessoal, o desaparecimento tático e a memorabilidade pelos motivos certos, você se torna o que Maquiavel chamaria de o príncipe dos tempos modernos. Não alguém que domina através de força bruta ou manipulação óbvia, mas alguém que entende os mecanismos psicológicos fundamentais que governam relações humanas e os usa com precisão cirúrgica.
Você já observou como pessoas verdadeiramente poderosas falam? Elas não precisam gritar para serem ouvidas. Não precisam explicar para serem compreendidas. Não precisam ameaçar para serem respeitadas. Elas simplesmente são. E essa presença natural é resultado de anos praticando exatamente esses princípios. Mas agora chegamos ao momento crucial, a parte que separa quem apenas assiste de quem realmente transforma sua realidade. Porque conhecimento sem ação é apenas entretenimento intelectual. E você não chegou até aqui para se entreter. Você chegou para se transformar. Pense nisso. Você agora domina as 5 frases que Maquiavel teria aprovado. Interessante, pode ser. Como assim? Entendi. Vou pensar sobre isso. Essas não são apenas palavras. São chaves mestras que abrem portas do poder social, que a maioria das pessoas nem sabe que existem. Mas aqui está a pergunta que define tudo. Você vai usar essas ferramentas ou vai deixá-las morrer na gaveta da boa intenção? A partir de hoje, observe cada interação social através dessa nova lente estratégica. Não para se tornar manipulativo ou cruel, mas para finalmente se tornar consciente dos padrões que já existem e escolher deliberadamente como navegar neles. Comece pequeno, mas comece hoje. Pratique o silêncio estratégico por apenas 3 segundos antes de responder qualquer pergunta. Parece pouco? Observe como essa pausa microscrônica muda completamente a dinâmica da conversa. As pessoas começam a prestar mais atenção às suas palavras, porque você as tornou mais valiosas. Segundo passo, experimente a economia gestual como se seus movimentos custassem dinheiro. Elimine gestos desnecessários. Mantenha contato visual direto. É impressionante como as pessoas começam a perceber você como mais confiante e centrado, mesmo que a única coisa que mudou foram seus movimentos físicos. Terceiro passo. Implemente a disponibilidade estratégica como quem administra um recurso precioso. Não responda mensagens no mesmo segundo. Não aceite automaticamente todos os convites sociais. Não se explique sem necessidade real. Observe como isso transforma a forma como as pessoas valorizam seu tempo e atenção. Entenda uma coisa fundamental. Estas não são técnicas de manipulação suja. São técnicas de autodomínio. E autodomínio é a base de todo poder genuíno. Maquiavel observou algo que permanece verdadeiro 500 anos depois. Quem não sabe governar a si mesmo não pode governar outros. A única pessoa que você pode realmente controlar é você mesmo. Mas quando você domina a si mesmo com maestria, algo mágico acontece. Você começa a influenciar naturalmente como os outros respondem a você. E essa influência natural, orgânica, é exatamente o que ele quis dizer quando falou sobre verdadeiro poder. Pense nisso. O mundo está inundado de pessoas que reagem, seja alguém que responde estrategicamente. O mundo está cheio de pessoas que explicam demais, seja alguém que demonstra através de ações. O mundo está lotado de pessoas que imploram por respeito, seja alguém que o inspira naturalmente. Estes princípios mudaram literalmente a trajetória de impérios inteiros. Marco Aurélio os usou para governar o maior império da história. Maquiavel os codificou para futuras gerações de líderes. Agora, eles podem mudar a trajetória da sua vida. A escolha, como sempre, é sua. Mas lembre-se, você não aprendeu apenas teorias aqui. Você descobriu armas sociais que funcionaram para imperadores e estrategistas durante milênios. A questão não é se elas funcionam. A questão é se você terá a disciplina para aplicá-las quando realmente importar. Use-as com a sabedoria que elas merecem.